Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Atendendo a vários pedidos, né? Muita gente já me pedindo peças agora para minha estação, tá? Eu trouxe uma blusa um pouco mais fresca, tá? Com fio bem leve. Eu trabalhei aqui com o fio verão. Eu usei 5 cores. Claro, se vocês quiserem usar a Anne, se vocês quiserem usar a Bela, se vocês quiserem usar amigurumi, vai ficar bonita também, tá? Tem várias outras opções. O que eu falo pra vocês é que no máximo seja espessura aproximada aí, ó, essa daqui é 3,69, então que seja mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu trabalhei com agulha aqui, ó, 5,5, tá? Pra ela ficar bem leve, tá? Pra ela ficar bem fresquinha, apesar de ser manga longa. Como eu sempre comento aqui, eu dou as dicas, né? Vocês, se vocês preferirem, vocês seguem as dicas que eu dou, mas vocês podem ir mudando. Eu sei que muita gente aproveita só o modelo e troca o ponto, então aproveita o ponto e troca o modelo, então é com vocês, tá? As opções de cores também aqui eu vou colocar na descrição do vídeo, a numeração, quem quiser seguir, mas eu usei o branco, o cru, o laranja, o amarelo e o marrom, tá certo? Aí, se vocês quiserem usar as mesmas cores, né? Pra vocês pegarem as medidas aqui, o que que eu sugiro pra vocês? Como essa peça aqui é uma blusa larga, então eu peguei aqui a medida do busto, tá? Só que eu fiz um pouquinho mais larga, tá? Então, vocês que vão determinar aí, eu comecei com 60 correntinhas. Então, eu vou deixar a medida exata na descrição do vídeo dessa peça aqui, se vocês quiserem fazer mais ou menos aproximado, se vocês forem usar a mesma agulha e o mesmo fio. Aí, vocês podem começar com as 60 correntinhas. E se vocês quiserem desse tamanho aqui, tá? É um tamanho G, tá? E aí, se vocês forem fazer uma peça menor, vocês podem diminuir. Nesse caso aqui, como é uma peça mais larga, vocês podem diminuir 10 correntinhas para cada tamanho. Então, aqui eu comecei com 60 pro G, vocês podem começar com 50 pro M e 40 pro P, tá? Pra ficar uma peça larga. Então, pra gente começar, quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, tá? Pra não perder nenhum detalhe. Já salva o vídeo aí, se precisar, né? Pra depois vocês saberem onde achar o vídeo, pra poder pegar todas as dicas direitinho. Então, a gente vai fazendo as correntinhas aqui. Tô começando com o amarelo. Se vocês quiserem fazer de uma cor só, vocês vão gastar, em média, pra esse tamanho aqui, em média, 2 novelos, tá, gente? Ó, pra vocês verem essa peça aqui com as 5 cores que eu trabalhei, olha só, praticamente meus novelos ainda estão inteiros, tá? Olha só. Então, no máximo, gente, no máximo 2 novelos, tá? Ó, exatamente, tá? Tão bem cheios ainda. Então, trabalhando aqui as correntinhas. Aqui não tem necessidade de ser nem numeração par, nem ímpar, tá? Depois que vocês terminarem as correntes, vocês vão pular 4 correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4 correntinhas iniciais. Aqui, ó, na 5ª correntinha, a gente vai fazer o ponto alto alongado. É aquele que a gente vai soltando uma laçada por vez. Próxima corrente, ponto alto alongado. Aí, vocês vão perguntar, Kátia, nesse caso, posso fazer o ponto alto normal? Pode. Não vai ficar assim, levezinha, né? Mas pode fazer também. A blusa vai ficar, a peça vai ficar um pouco mais fechada, mas podem fazer também. Então, aqui, ó, seguindo ponto por ponto, né? Todas as correntinhas a gente trabalha aqui até o final, então, ponto alto alongado. Terminando aqui a última correntinha, a gente vira o trabalho, sobe 4 correntes, para ficar na altura do ponto alto alongado. E já no primeiro ponto, a gente trabalha o ponto alto alongado. Pra vocês verem aqui, ela vai ficar bem abertinha, né? O ponto vai ficar aberto pra ficar bem leve mesmo, tá? Essa peça aqui. No máximo, vocês podem usar com um top por baixo, ou com aquelas camisetas, assim, segunda pele, né? Que fica super bonita. Por isso, o ponto vazadinho, né? Por isso, a agulha mais grossa. Então, aqui, ó, segunda carreira, ponto alto alongado. Terceira carreira também, ponto alto alongado. Então, a gente vai fazer 3 carreiras com ponto alto alongado, tá? Seguindo até o final exatamente, subindo sempre as 4 correntinhas e começando sempre no primeiro ponto aqui.
Então, eu terminei as 3 carreiras aqui com o ponto alto alongado. Agora, eu vou cortar o meu fio, que eu vou trocar a cor, tá? Quem for fazer a blusa de uma cor só, é só seguir, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma das formas da gente poder trocar a cor, tá? Tem muita gente que não sabe como é que faz. Eu vou soltar aqui a agulha pra ficar mais fácil. Eu vou dar 3, ó, eu passei uma vez aqui, vou fazer de novo bem pertinho de vocês aqui, ó. Eu passei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá vendo? Agora eu vou dar um nó. Vocês vão puxar bem o fio e vocês vão, ó, ele não vai deslizar mais, tá? É um jeito bem fácil e não fica aquele monte de fio depois, né, pra gente ficar cortando no final e arrematando. E agora a gente vai cortar aqui, ó, bem rente, tá? E vocês podem ficar tranquilas que não vai soltar esse nó. Agora, como eu mexi aqui, ó, e soltou um pouquinho, tá? Eu vou trabalhar o último ponto novamente. Agora, eu vou virar a minha peça aqui, vou subir 2 correntinhas, e já no primeiro buraquinho de ponto aqui, olha, eu vou fazer meio ponto alto, ó. Puxando todas as laçadas de uma vez. Próximo ponto, meio ponto alto. E assim a gente vai seguir toda a carreira com meio ponto alto, olha, bem fácil, né? Gente, é super econômica essa blusa, tá? Olha só. Fica fácil. Se vocês quiserem fazer só as carreiras de meio ponto alto, trocando as cores, né? Vocês podem fazer. Ou se vocês quiserem intercalando como eu intercalei, vocês fiquem à vontade, a gosto de vocês, gosto da cliente de vocês, né? Ou se vocês quiserem fazer, como eu falei, de uma cor só. Tá vendo? Então, essa carreira aqui, ó, só inteirinha de meio ponto alto, até o final, ó. Trabalhei o último ponto, viro o trabalho, vou subir novamente agora as 4 correntinhas e vou começar agora com a carreira de ponto alto alongado. Viram como é fácil? Eu fiz essa blusa aqui, gente, em, olha, 2 tardes assim, ó, juntando tudo, acho que eu fiz no máximo, deu 5 horas pra fazer essa blusa. De tão, assim, rápida, né? Fácil de fazer e super econômica. Essa blusa não saiu R$20. Então, aí, pra quem trabalha com vendas, né, e já quer aproveitar, tem muita gente que me pergunta, Kátia, quanto tempo eu começo a fazer as peças de inverno? Ou, né, uma estação antes, né? Como ela é, tipo assim, pra mim, é muito rápido. Então, eu não preciso de muito tempo pra fazer um estoquezinho, né? Apesar de que eu prefiro trabalhar sob encomenda, né, por causa de tamanhos, de cores, enfim, fica mais fácil. Mas quem tem lojas ou quem trabalha já com a pronta entrega, então, olha, ela é bem rápida. E vocês viram, R$20 não é nada pra gente fazer uma blusa, né? E aí, quanto que vocês vão conseguir vender essa peça aqui? Gente, no mínimo, tô chutando baixo, tá? R$150, tá? Crochê, né? Super na moda, vocês têm que valorizar o trabalho de vocês e vocês vão ter um super lucro aí em cima, né, dessa peça. Então, tá, depois que vocês fizeram a parte da frente e a parte da trás, tá? São 2 peças, aqui, ó. 2 peças. Eu já dei uma emendada aqui na minha pra adiantar o trabalho. O que que vocês vão fazer? Lado do avesso, né? A gente vai costurar aqui, ó, a parte de baixo. Eu deixei 22 centímetros pra parte da manga, dos 2 lados, o que vocês marcarem de um lado, vocês vão marcar do outro. Aqui em cima, eu deixei 15 centímetros, porque a minha blusa ficou larga. Eu não sei o tamanho que vocês vão fazer. Então, aqui, ó, vocês vão determinar aí. Tem gente que gosta de uma blusa mais caída, apesar de que esse modelo aqui não é pra ficar muito caído no ombro, né? Então, o espaço que vocês vão deixar de um lado, vocês vão deixar do outro. Pra costurar, a gente costura com agulha de tapeçaria. Então, aqui, como eu falei, o que vocês deixarem de um lado, vocês vão deixar do outro. Eu já marquei aqui, já deixei aqui o meu marcador, a parte de cima, tá? Ó, esse espaço aqui é a minha manga, tá? A lateral. E aqui em cima é o mesmo tamanho, né?
que aqui em cima, a mesma medida que eu vou deixar de um lado, eu vou deixar do outro. O que que eu faço? Ó, junto as duas pontinhas aqui, eu tô do lado do avesso da peça, tá? Eu acho que costurar todo mundo sabe, mas quem tá iniciando aí, ó, eu vou pegar os 2 fios de um lado, 2 fios do outro. Eu tenho um nozinho aqui, mas eu sempre dou mais um nó, passando aqui, ó, a minha agulha por esse espacinho aqui, né? Ó, aí eu vou ter certeza, eu faço isso umas 3 vezes, aí eu tenho certeza de que a minha costura não vai soltar. Depois é só arrematar direitinho ali o fio. E aí, eu vou costurar aqui, ó, 2 de um lado, 2 do outro, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esses 2 aqui, desse lado, e esses 2 aqui, ó, 2 fiozinhos, né? E passa. E aí, eu vou costurar. Chegando aqui na minha marcação, né? Ó, já fiz a minha emenda. Eu vou voltar aqui agora, opa. Eu vou voltar aqui pra dar o meu nozinho, do mesmo jeito que eu iniciei, tá? Eu vou terminar aqui, ó, passando a minha agulha umas 3 vezes, pra firmar, então, a minha costura, tá? E não se abrir. Se vocês tiverem alguma peça que vocês estejam querendo fazer, coloque aqui como sugestão pra eu trazer como videoaula, tá? Tem muita gente já me pedindo peças de inverno, eu vou trazendo aos poucos, mas já tô com bastante novidade pra vocês. E se vocês quiserem alguma peça específica, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer, tá, gente? Vai ser difícil de atender todas de uma vez só, a gente tem vontade de fazer todas as peças que vê, né? Ó, agora eu virei do lado certo pra fazer a minha manga. Esse lado aqui eu já trabalhei, vou mostrar pra vocês, ó. Bem fácil de fazer essa manga, tá? Olha aqui. Fiz as cores também aleatórias, como na parte da blusa. E agora, a gente vai começar a fazer aqui na própria peça, aqui na parte da emenda, tá? Eu vou colocar o meu fio aqui, na parte da emenda embaixo do braço. Vou dar um nozinho aqui. Coloco aqui no primeiro pontinho, ó, primeiro buraquinho de ponto que vocês encontrarem aí na emenda de vocês, vocês já colocam. Opa. E como que a gente vai trabalhar aqui agora, ó? Vou dar um nozinho, né? Ó, puxa bem o fio. E agora eu vou subir 3 correntinhas. A manga, eu trabalhei somente ponto alto alongado, mas se vocês quiserem intercalar aqui, como na blusa, né, as 3 carreiras de ponto alto alongado e uma carreira de meio ponto alto, vocês podem fazer. Mas, como eu queria uma manga mais larguinha, assim, mais simplesinha, eu só fiz ela inteirinha com o ponto alto alongado. Aqui, ó. Fiz as três correntinhas. Cada carreira aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos alongados. Tá vendo? A gente vai trabalhar as carreiras agora, tá vendo? Ó, a gente tá trabalhando ao contrário. Então, ó, fica esse espaço aqui do ponto alto alongado, a gente vai trabalhar 2 em cima dele, olha. 2 aqui. E agora, um nesse buraquinho de ponto aqui, ó, tá vendo? Ponto alto alongado. Então, somente ponto alto alongado, ó. De novo, no espaço grande que seria, né? Aqui, ó, do nosso ponto alto alongado, a gente trabalha mais 2 pontos. E assim, a nossa manga, a gente trabalha já na própria peça, né? Fica melhor, porque não fica repuxando na costura, né? Embaixo do braço. Já vi muita gente reclamando que comprou blusa, assim, que foi feita a manga separado e que ficou repuxando na parte da costura. Então, e eu gosto de fazer assim, porque fica até mais fácil pra gente trabalhar, né? Ó, novamente aqui no espaço maior, a gente trabalha os 2 pontos. E no espaço pequenininho aqui, a gente trabalha 1 ponto. E assim, a gente vai seguir toda a nossa volta da manga. Bem fácil, né? Olha aqui, ó, de novo aqui no espaço grandão, a gente trabalha 2. E no pequenininho aqui, a gente trabalha mais 1. Tá vendo? É assim que vai ficando, ó. Depois a gente vai arrumando aqui, ele vai se formando certinho. E a gente vai dar toda a volta aqui. E aí, seguindo todas as carreiras. A altura da manga aqui, vocês que vão determinar, tá?
Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu fiz 18 carreiras daqui da minha manga, tá? E ela fica aqui, como vocês viram ali no início do vídeo. Se vocês quiserem uma manga menor, é só vocês, né, uma manga mais curta, é só vocês fazerem aí umas 4, 5 carreiras, tá ótimo. Porque como ela é larguinha, deixa eu soltar aqui. Como essa peça é larga, então automaticamente ela já vai cair e esse pedaço aqui já fica uma altura da manga, né? Como vocês perceberam aí. Então, vocês não precisam fazer muitas carreiras aqui pra manga ficar muito longa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários que eu venho responder pra vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau!